Oppenheimer é o melhor filme baseado em fatos reais que eu já assisti na vida e deixa um legado muito positivo para filmes desse tipo. Bom, ver filmes baseados em fatos reais sempre é melhor, porque tem aquele fator de você ver uma cena e falar assim, poxa, mas isso aconteceu de verdade, nossa, que legal, né? E Hollywood sabe muito bem disso, tanto é que eles dão uma forçada muito grande na barra para falar que alguns filmes são baseados em fatos reais, quando, na verdade, não tem praticamente nada de real. Um desses casos é o Urso do Pó Branco, que foi lançado esse ano, que conta a história de um urso que consumiu uma droga e ficou doidão e matou todo mundo. A única verdade que tem nesse filme é que um urso ingeriu uma droga e morreu. Tudo que a gente vê o filme inteiro, nada existe. E até outros filmes também que buscam ser mais fidedignos, como é o caso de Elvis, eles abusam de uma licença criativa tão grande que quando você vai ver o que de fato aconteceu é bem diferente do que está no filme. Então, os filmes que de fato buscam trazer a elucidação dos fatos, ter um conteúdo histórico, realmente são documentários e eles carecem do entretenimento, de fazer com que aquele filme seja de fato uma experiência prazerosa para a audiência. E esse filme, ele é um divisor de águas na história do cinema, porque ele consegue fazer os dois. Ele consegue contar uma história extremamente complexa e relevante para a história da humanidade de uma forma muito divertida de assistir. É um filme que traz uma bagagem histórica com muitos diálogos, muita informação. É um filme que a gente fica vidrado o tempo todo na tela. E como que esse filme consegue fazer isso? Bom, esse filme conta a história do Robert Oppenheimer, que foi um grande físico, o pai da bomba atômica. E todo o contexto que essa bomba atômica foi desenvolvida, logicamente, foi um contexto complexo de muitas partes interessadas, de conspirações. Foi uma grande invenção que aconteceu num cenário de guerra, então, ao mesmo tempo que os cientistas eram físicos, acadêmicos, eles eram militares, então todo o contexto fez com que essa descoberta fosse muito mais complexa e cheia de vieses do que outras grandes descobertas da humanidade. E o filme é 80% diálogo. E você fazer com que o filme flua bem e fazer com que as pessoas não fiquem entediadas com tanto diálogo é um desafio, principalmente quando se tem muitas informações, coisas que não são tão palatáveis, tem um pouco também de ciência, de física, então de fato é um desafio. E eles conseguem resolver esse desafio de uma forma brilhante, que é recortando o filme a todo momento com cenas de diferentes linhas temporais. Então, você tem um diálogo que está, por exemplo, no passado. E aí, imediatamente corta para a cena em que esse diálogo é extremamente relevante. E aí você está nessa linha temporal, aí depois recorta para aquele passado, mostrando o que de fato aconteceu. E isso faz com que a todo momento você esteja interessado em saber por que aquela pessoa falou aquilo. Será que essa pessoa está falando a verdade? Será que ela não está falando a verdade? O filme trabalha muito com esse paralelo entre a bomba atômica e os personagens. O princípio ativo, eu não sou nenhum especialista em física, né? Mas o que faz com que a bomba atômica exploda é um desarranjo interno dentro do átomo que produz um efeito em escala. E é a mesma coisa que acontece naquele contexto em que você tem várias pessoas trabalhando num projeto de forma colaborativa, mas cada pessoa com um interesse pessoal naquele projeto. O desarranjo interno faz com que exista uma combinação literalmente explosiva naquele ambiente capaz de destruir alguns dos personagens. E isso fica muito claro no filme. Outra coisa que é muito interessante no filme é como o Nolan consegue trabalhar esses conceitos mais complexos de forma muito fluida no filme. Então, vários momentos ele vai citar algumas questões de física quântica, algumas questões políticas, mas mesmo que a pessoa que esteja assistindo não tenha domínio daquilo, ela vai conseguir captar aquela mensagem para conseguir continuar assistindo o filme. Esse filme joga luz sobre a história de um dos físicos mais importantes da humanidade, assim como Einstein, Tesla, mas que não é tão conhecido e tão celebrado como esses outros. E isso acontece justamente por todo o contexto que tudo isso estava envolvido. Ele é inventor de uma arma de destruição em massa que foi responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas. Mas muitos também apontam a bomba atômica como a arma que trouxe a paz, porque justamente por você
ter uma arma de destruição tão poderosa, você precisa fazer com que exista a diplomacia, porque se um explode de um lado e o outro explode do outro, o mundo simplesmente pode acabar. Então isso fez com que a gente vivesse um período de paz no século XXI, depois de ter passado pelo século XX, foi o século mais sangrento da história da humanidade. Então fica muito claro também no filme esse paradoxo de guerra e paz, o paradoxo da euforia dos americanos e do sofrimento e do medo de que essa bomba pudesse ser utilizada contra todas as pessoas. Então fica também uma oportunidade de ressignificar a história desse grande cientista, e sobre essa ótica esse filme também tem um valor histórico muito grande. Agora, falando do ponto de vista técnico, né, eu até fiz um vídeo falando das minhas expectativas em relação a essa parte do filme. Acabou que essas outras questões da narrativa se sobressaíram, por mais que fossem importantes essas características técnicas, mas por ser um filme também gravado e reproduzido em IMAX, com filme 70mm, forma analógica também, gravando no filme e reproduzindo no filme, e esses pontos também são muito relevantes no filme. O filme é lindíssimo, a fotografia é maravilhosa, o filme rodado na sala IMAX no formato 3x2 dá mais impacto ainda para esse filme. Esse formato 3x2 faz com que a gente foque mais nos personagens, nas expressões deles, dá mais imponência às cenas, então funcionou super bem. Se você tiver a oportunidade, vai ver esse filme no IMAX. A parte sonora desse filme é um espetáculo à parte. É simplesmente sensacional como que muitas vezes o som das explosões, do desarranjo energético que acontece dentro do átomo reverbera no diálogo e como eles fazem a ponte entre essas duas coisas através dos sons. É muito bom. A cena da explosão da bomba atômica e depois o impacto sonoro disso é uma das melhores experiências que eu tive no cinema. Só mais uma coisa também que eu não podia esquecer é que o filme trabalha muito também a questão de como que um alto QI de inteligência deve estar acompanhado de um alto grau de sabedoria, de relacionamento e de como se proteger das armadilhas, da ganância de outras pessoas. Grandes gênios da humanidade acabam por descobrir coisas que redefinem o mundo, que por sua vez geram uma alta cobiça. E é muito comum a gente ver esses grandes gênios que focam muito sua energia no projeto, acabam sabotados por pessoas que tiram proveito dessas invenções. Esse foi o caso de Oppenheimer. Todo o contexto político da época fazia com que todo esse processo fosse muito delicado e ardiloso. E o filme deixa isso muito claro, assim, como que é difícil para grandes mentes focadas em projetos desafiadores lidarem a todo esse contexto. Então, assim, o que eu posso falar é o seguinte: se você gosta de cinema, vai ver esse filme. É um filme que você se desliga do mundo por algumas horas e volta para a realidade depois mais inspirado, mais empolgado, mais reflexivo e ainda por cima sai com uma bagagem cultural mais rica.